E aí, tudo bem? Eu sou a Tamires Oliveira e esse é mais um episódio do nosso Pod em Papo de Enfermagem, seu podcast sobre a atuação de enfermagem e outros assuntos referentes à área da saúde. No nosso tema de hoje é sobre o gerenciamento de risco e segurança do paciente. E para falar sobre esse assunto, convidamos as técnicas em enfermagem Deisiane e Linéa Silva. Muito bom dia para vocês e fiquem à vontade para falar sobre o assunto. Bom dia, Tamires. Um bom dia para vocês. Bom, como foi mencionado, iremos falar sobre o gerenciamento de risco e segurança do paciente, seu conceito, finalidade e atuação do técnico de enfermagem. Então, primeiramente, eu queria que vocês entendessem a importância do segmento desse tema. A gestão de risco é a expressão usada para falar da gestão da segurança. Para evitar o risco, temos que fazer a gestão do que está envolvido no processo, como se tivéssemos a visão além do alcance, para antever os problemas. Onde entramos nessa gestão de risco? É aquele que pode contribuir com as análises e diminuir as estatísticas, quando evita os perigos durante a assistência ao paciente. Então, eu vou utilizar como base da Resolução da Diretoria Colegiada 36, RDC 36. Nada mais é que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. E essa resolução tem por objetivo instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. A RDC, como é chamada, define gestão de riscos como a aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Os meios utilizados são políticas, procedimentos, condutas e recursos. Eles têm como objetivo identificar, analisar, avaliar, comunicar e controlar os riscos e eventos que podem ocorrer na assistência ao paciente. Esta análise precisa ser feita por alguém. A orientação é que cada serviço de saúde crie um núcleo de segurança do paciente, NSP, com profissionais que tenham autoridade, responsabilidade e poder para executar ações previstas. Somente com a combinação de diversos conhecimentos e habilidades específicas é possível desenvolver este trabalho. Por isso, dentre esses profissionais, devem ter representantes da Comissão de Prevenção e Controle de Infecções, da Medicina e Segurança do Trabalho, da Comissão Interna de Acidentes, da Engenharia Predial e Manutenção, da Engenharia Clínica, da Gestão de Qualidade, entre outros. Estes devem mostrar competência, paciência e dedicação no que fazem. Por isso, nós, profissionais da enfermagem, somos normalmente convidados para compor a cadeia de gestão de qualidade. A nossa própria formação na área de saúde desenvolve a nossa dedicação e coordenação entre toda a cadeia de cuidado que é prestada ao paciente. Assim, fica mais intuitivo fazer gestão da qualidade quando analisamos o risco ao paciente. Os núcleos que são responsáveis por notificar os eventos adversos que ocorrem na prestação da assistência ao paciente, como eles podem localizar todos esses eventos? Existem algumas ferramentas que auxiliam nessa tarefa. Eu vou dizer duas que são mais utilizadas, mas como vocês sabem, que em cada instituição pode mudar. É importante saber o protocolo que é utilizado onde você trabalha. A primeira é a Notivisa. Ele cria um banco de dados nacional, onde ficam registrados os eventos que mais condicionam situações adversas, incluindo mortes e danos de diferentes graus, graves, moderados e leves. As notificações técnicas geradas pela Notivisa
Abrangem a farmacovigilância, relacionada ao uso de medicamentos, tecnovigilância, relacionada ao uso de equipamentos, e hemovigilância, relacionada ao sangue e hemocomponentes. E a segunda ferramenta, que se chama FEMEIA. FEMEIA? O que significa? Significa análise de efeito de modo de falhas. Ela utiliza uma matriz ou planilha para organizar e selecionar dados sobre processos ou atividades hospitalares. A partir daí, ela detecta possíveis falhas e avalia os efeitos delas na assistência ao paciente. Depois da utilização das ferramentas, os núcleos identificam ações a serem tomadas para reduzir ou eliminar o problema com base nos dados coletados. Essa é a hora de formular programas de gestão de riscos para a instituição. Essas ações devem refletir os princípios e diretrizes dos núcleos que são a melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde, a disseminação sistemática da cultura de segurança, a articulação e a integração dos processos de gestão de risco, a garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde. Eles também acompanham a efetividade na implementação de procedimentos relacionados com assistência e com a gestão dos serviços. Mas vocês também devem entender que o real sucesso na implementação de ações de segurança só acontece quando todos os profissionais da instituição conhecem e contribuem para a segurança. Para auxiliar a disseminação, são utilizados indicadores que direcionam o olhar para problemas-chave da gestão de risco. E quais são esses indicadores? Você gostaria de falar, Linéia? Então, eu irei falar alguns que são bastante importantes e mais utilizados. Risco de queda, proporção de pacientes com avaliação de risco de queda realizado na admissão, o número de quedas com danos, número de quedas sem danos, o índice de quedas, taxa de queda de pacientes com mais de 60 anos, lesão por pressão, o percentual de pacientes submetidos à avaliação de risco para lesão por pressão na admissão, percentual de pacientes de risco que receberam cuidados preventivos e apropriados para lesão por pressão, o percentual de pacientes que receberam uma avaliação diária de risco por lesão por pressão, incidência de risco por pressão, identificação do paciente, número de eventos adversos devido à falha na identificação do paciente, proporção de pacientes com pulseiras padronizadas entre os pacientes atendidos nas instituições de saúde, a taxa de mortalidade hospitalar por infarto agudo do miocárdio no período de 30 dias após a internação, taxa de pacientes com infarto agudo do miocárdio, taxa de mortalidade hospitalar por acidente vascular encefálico no período de 30 dias após a internação. E quando consideramos todos os indicadores, vemos como o paciente está em risco. Por isso, temos que pensar nas ações que temos que fazer para analisar contextos e possibilidades para o dia a dia. Nem sempre vão estar ao alcance de nossos olhos. Existem 5 etapas que são consideradas muito importantes para medidas para evitar os riscos. Etapa 1. Identifique o risco. Nós e nossa equipe descobrimos, reconhecemos e descrevemos riscos que podem afetar nosso projeto ou nosso resultado. Existem várias técnicas que podemos usar para encontrar os riscos do projeto. Durante esta etapa, nós começamos a preparar nosso registro de risco do projeto.
Etapa 2. Analise o risco. Após identificados os riscos, nós determinamos a probabilidade e a consequência de cada um deles. Nós desenvolvemos uma compreensão da natureza do risco e seu potencial para afetar as metas e objetivos do projeto. Essas informações também são inseridas no nosso registro de risco do projeto. Etapa 3. Avalie ou classifique o risco. Nós avaliamos ou classificamos o risco determinando a magnitude do risco, que é a combinação de possibilidades e consequência. Nós tomamos decisões sobre o risco aceitável ou se é sério o suficiente para garantir o tratamento. Essas classificações de risco também são adicionadas ao nosso registro de risco do projeto. Etapa 4. Trate o risco. Isso também é chamado de planejamento de respostas aos riscos. Durante esta etapa, nós avaliamos nossos riscos mais bem classificados e definimos um plano para tratar ou modificar esses riscos para atingir níveis de risco aceitáveis. Ou seja, como nós podemos minimizar a probabilidade dos riscos negativos e aumentar as oportunidades? Então, é aí que criamos estratégias de mitigação de riscos, planos preventivos e planos de contingências nesta etapa. Além disso, também adicionamos as medidas de tratamento de risco para os riscos mais altos ou mais graves, para o nosso registro de risco do projeto. E, por fim, quinta e última etapa. Monitore e avalie o risco. Este é o passo em que pegamos o registro de risco do projeto e utilizamos para monitorar, rastrear e revisar os riscos. E como sabemos, caso não haja um gerenciamento de risco no âmbito hospitalar, seja ela qual for, pode agregar problemas mais graves, ou seja, até mesmo causar a morte. Nossa, é incrível como um simples cuidado pode afetar na recuperação e que a maioria das pessoas não fazem a mínima ideia. É verdade. Então foi isso, gente. Agradeço pela presença de vocês, meninas. Eu que agradeço, obrigada. Nós que agradecemos, Tamires, por deixar a gente falar, né? E mostrar a importância para que outras pessoas se conscientizem. Adorei o papo de hoje. Vocês são sempre muito bem-vindas. E esse foi mais um Papo de Enfermagem. Até a semana que vem. Valeu, galera!